Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sumi, mas voltei. Voltei. Vamos dar continuidade na leitura. Hoje eu vou fazer uma leitura agora pela manhã. Vou fazer uma outra para poder recuperar a leitura de ontem, que houve um contratempo e não foi possível fazer a live ontem. Mas a gente não desanima e continua focado no propósito de lermos até o final, né? Importante prosseguirmos aí até o final. Vamos dar continuidade na leitura de 1 Reis, a partir do capítulo 4. E hoje nós vamos dar continuidade ao reinado de Salomão. Vimos que Davi faleceu e dá todas as orientações para Salomão. O irmão de Salomão tenta ali burlar o trono, mas ele reverte a situação. E agora Salomão já está reinando com sabedoria. Ele tem aquele sonho que Deus falava com ele, fala: Salomão, peça o que quiseres, e ele pede sabedoria. Então, Salomão mostra a sua sabedoria ali quando ele julga a causa daquelas duas mulheres, e o povo fica abismado com a capacidade de julgamento dele, ver a forma que ele resolve a situação. Então agora dá início a esse reinado, vamos ver a construção do templo e vamos até o final do reinado também, que acontece muita coisa aí no decorrer do caminho. Vamos passar por alguns reis, vamos chegar a alguns profetas hoje, tá bom? Então vamos orar. Muita coisa tem para acontecer nessa história. Querido Deus, nós te louvamos. Muito obrigada porque hoje estamos aqui, Pai, firmes no propósito que o Senhor colocou no nosso coração, de lermos e entendermos a Tua palavra. Que ela venha ser luz para os nossos caminhos, que nós possamos ter o entendimento necessário, Pai. E que o Senhor descortine os nossos olhos para que nós possamos compreender as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra. Esteja conosco, Espírito Santo, nos revela e nos dê um dia de paz e de bênção. Amém. Amém. Então, vamos lá. Capítulo 4. Os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino. E estes eram os príncipes que tinha Azarias, que era filho de Zadok, sacerdote, Eliorefe e Aías, que era filho de Cisa, secretários, Josafá, filho de Ailiude, chanceler. Esses são a diretoria ali, o pessoal que ajudava eles, os príncipes, né, filhos daqueles líderes também. Benaia, filho de Joiada, que era comandante do exército, Zadok e Abiatar, que eram sacerdotes, Azarias, filhos de Natã, lembra do profeta? Este estava sobre os provedores, e Zabude, filho de Natã, oficial-mor, amigo do rei. Ó, importante. Aissá, mordomo, Adonirão, filho de Abidá, sobre o tributo, e tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que provinham ao rei e à sua casa, e cada um tinha a prover um mês no ano. Então, uma das principais características aqui de um líder, né, é a sabedoria, o entendimento e esse discernimento. Então, ele já se organiza para ter essas provisões. E estes são os nomes: Ben-Ur, esses são os 12 que vinham prover uma vez ao mês. Ben-Ur, nas montanhas de Efraim, Ben-Dequer, em Macás, em Salabim, Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Renã, e Ben-Resede, em Aribote, também este tinha Socó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab, em todo o termo de Dor, tinha este Tafate, filha de Salomão por mulher. Então, este Ben-Abinadab era genro de Salomão. Baná, filho de Ailude, que tinha Tanaque, e Megido, e todas as Bet-Sean, que está junto a Zeratã, abaixo de Jezreel.
desde Bet-Sean até Abel-Meloá. Esses nomes são bem diferentes, né? Diferentes para a gente ler, não é da nossa cultura esses nomes diferentão assim. Até da além de Joquemeão. O filho de Geben, em Ramote de Gileade, era como se fosse algumas espécies, aqui fala príncipe, algumas espécies de governadores. Tinha estes aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros ferrolhos de cobre. Aí também tem Ainadab, filho de Hildo, em Manaim. Aimais, em Naphtali, também este tomou a Basemate, filho de Salomão. Então, Aimaas também era genro de Salomão. Baná, filho de Hussai, lembra do Hussai? E Aser, em Belote. Josafá, filho de Pariá, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade. E Seom, e Gileade, a terra de Seom. E rei dos amorreus, e de Og, e rei de Bazã. E uma só guarnição havia naquela terra. E Salomão dominava todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até o termo do Egito, os quais faziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. 10 vacas gordas, 20 vacas de pastos, 100 carneiros. Aí eles vão falando. Cada um ano tinha que dar provisão ali para o reino. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40 mil, aqui eles já vão falar sobre o que Salomão tinha de pessoal. Ele tinha 40 mil estrebarias de cavalos para os seus carros e 12 mil cavaleiros. Então, você vê aqui o tamanho da prosperidade de Salomão, né? E essa prosperidade, ela não vinha naturalmente, era por causa da sabedoria que ele tinha. Ele entendia, aqui a gente vai ver que ele entendia de biologia, de botânica, de zoologia, entendia de arquitetura. Ele era um grande referencial. Então, ele era um líder sábio que inspirava as pessoas também a avançar. Então, Salomão, ele tinha esses tantos de príncipes, esses tantos de governadores como provedores deles, cada um no seu mês, lembra das tribos, e cada tribo ali, cada mês tinha que prover essas coisas que estão aqui relatadas. E aí diz, pois estes provedores, cada um no seu mês, ao rei de Salomão e a todo quanto se achava à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixava faltar, e trazia a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava cada um, segundo o seu cargo. A sabedoria de Salomão, versículo 29. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ainda mais sábio do que todos os homens, e do Etã, Esraíta, e do Emã, e do Calcol, e Darda, filhos de Maol. Ocorreu o seu nome por todas as nações em redor. Então, Salomão fica famoso por tamanha sabedoria. Salomão faz aliança com Irão. Irão é aquele rei que vocês lembram que quando Davi se estabeleceu em Jerusalém, ele vai e envia toda a madeira para Davi construir a casa. E é ali quando Davi constrói a casa que ele fala, ai Senhor, agora eu tenho uma casa maravilhosa e eu preciso construir uma casa para o Senhor. Lembra, por causa da presença de Deus ali na arca? Então Davi queria construir. Então esse mesmo rei de Tiro, o rei Irão, também vai fazer uma aliança com Salomão. Salomão vai pedir ajuda para ele, de provisão. Enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei no lugar de Davi, seu pai, porquanto Irão amava Davi. Então Salomão enviou a Irão dizendo, bem sabes que tu
Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa no nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra que o cercavam. Até agora o Senhor se pôs debaixo das plantas dos pés. Porém, agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Então ele fala aqui, ó, agora não estou mais em guerra, então eu estou aqui vivendo em paz, eu quero construir o templo. E aí ele faz esse acordo comercial com Irão. E aí ele vai e fala assim: dá ordem, pois, agora que o Líbano me corta em cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo que disseres. Porque bem sabes que tu entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. Ele fala: vocês são os melhores nisso. Então, manda esse pessoal para cá e eu vou pagá-los e me dá madeira. E eles vão fazer esse acordo comercial. E Irão ficou muito alegre e disse: bendito seja o Senhor, Deus, que te deu a Davi um filho sábio, sobre este tão grande povo. E assim Irão deu a Salomão madeira de cedros, madeiras de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Irão de ano em ano. Então, todo ano, eles proviam um ao outro. Um dava madeira e o outro dava trigo e azeite. Deus pôs o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram essa aliança. E aí começa o preparativo para edificar o templo. Olha o que Salomão fez. Fez subir uma leva de gente, uma leva de 30.000 homens. Enviou ao Líbano cada mês 10.000 por sua vez. Então, cada mês ele mandava 10.000 homens. E Adonirão estava sobre a leva da gente. Então, esse Adonirão era quem comandava essas pessoas que estavam indo lá, cada 10.000. Salomão tinha 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que cortavam as montanhas. Por que essa demanda? Porque era tudo feito, não tinha caminhão, não tinha avião. Então, precisava de muita gente para esse rodízio de trabalhadores. Afora o chefe dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300 que davam a ordem ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, que fundarem a casa. Então, eles trabalhavam essas pedras separadamente. Então, eles trabalhavam essas pedras e depois eles iam colocando umas sobre as outras para a construção. Não fazia igual hoje, que nós levantamos a parede ali com pedreiros, era com pedras gigantescas. E essas pedras eram lavradas e é assim que foi edificado o templo. Então, no capítulo 6, fala que no ano de 480 depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês Ive, que é o segundo mês, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E então, aqui ele vai falando da largura, do tamanho, e eles edificavam a casa com essas pedras preparadas, como traziam, se edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando edificada. Então era uma espécie de pré-moldados. Eles trabalhavam essas pedras assim como eu fazia, como eu falei para vocês, e lá eles só iam colocando. Então elas se encaixavam, né? Era como uma espécie de quebra-cabeça ali. Era uma espécie de quebra-cabeça gigantesco ali, porque a Bíblia fala que ninguém ouvia trabalhos de machado, eles não iam lapidando essas pedras, aliás, já vinham pronta. Versículo 1 diz: então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e se fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. E assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho
até o teto. Tudo cobriu com madeira por dentro e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. E aqui vai falando cada coisa. Por que eu vou pulando essa parte aqui de detalhes? Porque no livro de Crônicas é detalhado a forma que foi feito o templo. Então, como nós vamos ver lá na frente, para não ficar tão repetitivo, lembra quando a gente fez os censos aqui? Foi mais ou menos desse jeito? Aquilo que eu sei que vai ser repetido lá na frente, eu sei que no livro de Crônicas vem os detalhes da construção do templo, então aqui eu não vou entrar em detalhes para não ficar exaustivo. Então cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro e com candeias de ouro, pôs um véu diante do oráculo e cobriu com ouro. Então o templo era bem maior, gigantesco. Vou mostrar para vocês aqui a diferença, como que eram as bacias e tal, os santos dos santos e o pátio, o altar de bronze, mas esses detalhes nós vamos ver lá na frente, né? O que a gente vê aqui é a construção majestosa do templo que Salomão faz para edificar para o Senhor. Então, no capítulo 7, Salomão vai edificar um palácio. Agora, edificou a sua casa, porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a casa. Ele gasta 13 anos para fazer sua casa, mas o templo ele constrói em 7 anos. É em 7 anos que ele constrói. Também edificou um bosque no Líbano de 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Aí fala das 4 ordens de colunas de cedros e vigas sobre as colunas. E aí eles vão especificando como que é esse palácio de Salomão. Também fez o protótipo para o trono onde julgava, por pórtico de juízo que estava coberto de cedro de assoalho. E em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher. Fez uma casa semelhante àquele pórtico. Então ele vai construir para ele e faz essa casa para a filha de Faraó. Tudo ali no mesmo compêndio. E aí começam as diversas obras para o templo. E Salomão levou mensageiros e mandou trazer de Irão e de Tiro, e este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência, para fazer toda a obra de cobre, e este veio ao rei Salomão e fez toda a obra. Então ele vai e busca esse especialista, filho de uma viúva lá da tribo de Naphtali, e ele tinha esse entendimento para trabalhar com cobre, e Salomão traz esse homem para trabalhar ali. E ele forma as 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era 18 côvados e cercava cada uma das colunas. Também fez capitéis de fundição de 5 côvados, e aí vai falando tudo que ele fez de cobre, tá bom? Não compensa a gente falar todos esses detalhes, porque nós vamos ver lá na frente, no livro de Crônicas. E aí ele fala das bases de metais, rodas, e etc, e etc. No capítulo 8, ele vai falar sobre a dedicação do templo. Então, congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si, em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Então, a arca, lembra que a arca estava lá em Sião, então ele chama toda a congregação, os cabeças das tribos, e fala, vamos trazer a arca do Senhor para o templo. E trouxeram a arca do Senhor para cima, o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que congregaram estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não podiam contar, nem numerar pela multidão. Então, nesse dia, eles fizeram um grande dia de sacrifícios, né, de adoração. Assim, trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins.
Na arca não havia senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Lembra que quando colocou, não colocou só as tábuas, colocou as tábuas, a vasilha com o maná e a vara de Arão, que é aquela vara que quando eles jogaram ali para testar Arão, a única vara que floresceu foi a de Arão. Então, agora não mais estão ali nem o maná, nem a vara de Arão, somente as tábuas de pedra. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Olha só, o Santo dos Santos ali, Deus faz essa nuvem encher aquele lugar de glória que ninguém consegue nem se manter em pé, tamanho a casa, a glória de Deus. Então Salomão vai dizer ao povo, versículo 15: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo do Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa no nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto propusestes o teu coração e edificar a casa ao meu nome, bem fizeste o teu propor o teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porque teu filho, que descender de ti, edificará esta casa em meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei ao trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e construí ali lugar para a arca que está ao concerto, que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Então Davi aqui está reconhecendo o seu legado. Salomão está aqui reconhecendo o seu legado, falando ao povo, trazendo à memória que o pai dele que foi levantado como rei, e falando as palavras do Senhor, que o Senhor disse a Davi, fala: Davi, não é você que vai construir, mas assim o seu filho. Então ele está trazendo ali essa informação ao povo, e ali agradecendo a Deus por ter permitido que ele cumprisse esse legado. E aí Salomão ora a Deus, né? Salomão ora a Deus, e ele fala assim na oração: na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então ele fala: tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas nem o céu consegue te conter. Imagina esse templo. Então ele está ali reconhecendo a grandeza do Senhor, que por mais majestoso que seja o templo, Deus habita em todos os lugares, habita nos céus, né? Deus está em todos os lugares. Ele fala assim: nem o céu te contém, imagina esse templo. Mas ele reconhece ali a grandeza de Deus. E ele fala assim: para os teus olhos, noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração do teu servo, e fizeste este lugar. Porque Deus fala ali que habitaria ali. Então ele está ali falando sobre isso. Ouve, pois, a súplica do teu servo e todo o povo de Israel quando orarem neste lugar. Também ouve tu, no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Eles lembram que em Israel, a gente vê hoje o Muro das Lamentações. Aquele muro ali era um muro onde era o templo de Salomão. E até hoje eles vão lá fazer as orações dele, porque você vê que aqui ele está falando assim: aqui é o lugar que o Senhor vai nos ouvir, as súplicas do seu povo. Quando nós viermos orar neste lugar, também ouve o Senhor. Então até hoje eles têm o costume, apesar de 70 anos depois da morte de Cristo, ali da morte e ressurreição de Cristo,
eles destroem todo o templo de Israel, mas até hoje os judeus vão nos muros, e por isso que hoje é conhecido por nós como Muro das Lamentações, por causa disso. É um lugar de clamor. E aí ele continua falando, e no 36 ele fala: ouve tu então nos céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que anda, e dá a chuva na terra desde que ao teu povo em herança. Então, ele vai orando até o versículo 53, e no 54 ele começa a abençoar o povo. Salomão vai agora, ele termina a oração a Deus e começa a abençoar o povo. E ele fala: sucedeu que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo: bendito seja o Senhor que deu repouso a este povo de Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, teu servo. Aqui ele está reconhecendo que estão vivendo dias de paz e que o Senhor tem cumprido cada promessa que ele tinha feito a Moisés. O Senhor nosso Deus seja conosco como foi com nossos pais, não nos desamparando e não nos deixando, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E quando essas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto de diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo ao teu servo e o juízo do teu povo de Israel, a cada um no seu dia. E ele continua falando, e ele celebrou uma festa. Todo Israel também festejou com ele, uma grande congregação desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias. E mais 7 dias, então foram um total de 14 dias de festa, de consagração. E no 8º dia despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, aí a Israel, seu povo. Então, o Senhor vai aparecer a Salomão pela segunda vez. Capítulo 9. Sucedeu que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido lá em Gibeão. E Deus fala assim: ouvi a tua oração e a tua súplica que tens suplicado. Fizestes perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, e a fim de pôr ali o meu nome para sempre, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza do coração e com sinceridade para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi seu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. E aqui Deus fala para Salomão, se ele permanecer fiel como Davi foi, esse homem íntegro, ele nunca tirará da família dele o trono de Israel. É uma promessa de vitória, né, gente? Porque eles viviam guerreando, esse tempo que é um tempo de paz, mas a gente sabe que eles guerreiam muito. Porém, o que acontece? A gente vai perceber que Salomão, infelizmente, vai desandar nesse reinado dele. Aqui tá tudo lindo, tudo certo. Ele tem cumprido direitinho, mas mais para frente ele vai acabar se perdendo um pouco. Aí ele continua, Deus falando: porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, desculpa, gente, que vos tenho proposto, mas fordes e servires aos outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei,
E a esta casa que santifiquei o meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se curvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificou as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Então deu o rei Salomão a Irão. Aí aqui fala que passou-se 20 anos e Salomão deu ao rei de Tiro, aquele que enviou as madeiras de cedro para ele, deu a 20 cidades na terra da Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão? E chamaram-nas de terra de Cabu até hoje. E enviaram Irão ao rei 120 talentos de ouro. O tributo que Salomão impôs. Então agora Salomão começa a cobrar um imposto bem mais alto. Ele começa a tributar o povo, né, e as cidades. E aqui vai falando, cada um que era ali responsável, que ofereceu os sacrifícios, o que ele foi fazendo perto da praia. E ele vai falar dos tributos que Salomão vai cobrando do pessoal. No capítulo 10, vem aquela história que é sobre a rainha de Sabá. E ela fica ali, sabe da fama de Salomão, então ela vai naquela viagem diplomática. Já viu esse chanceler visitando outros países? Então era uma visita daquela forma, essas visitas diplomáticas que até hoje nós vimos quando algum outro rei vem visitar, ou quando algum chanceler de algum outro país vem visitar o Brasil. Então era uma visita nesse estilo. E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão acerca do nome do Senhor veio prová-lo por enigmas. E Salomão lhe declarou todas as palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Ele falou tudo que tinha no coração dele. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar-se aos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e todos os copeiros, sua subida pela qual subiu a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi da minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos viram. Eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu vi. Bem-aventurados teus nomes, bem-aventurados teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, e que teve agrado de ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias, é que ela dá esses presentes para ele. E também as naus de Irão e que Ofir levavam ouro, traziam em Ofir muitíssimas madeiras de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balustres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. Então ele aproveita esses presentes dela e faz instrumentos musicais. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto pediu o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, e ela e os teus servos. Olha que lindo, ela fala assim, o pessoal não falou nem a metade do que você é. E aqui começa falando sobre as riquezas de Salomão, né? Sobre
ele ter 666 talentos de ouro, fez 200 pavos de ouro batidos, 600 ciclos de ouro, mandou pesar cada pavê, 300 escudos de ouro batidos, 3 arratas de ouro, mandou pesar cada escudo, e o rei pôs na casa do bosque, fez mais o rei um grande trono de marfim, cobriu de ouro puríssimo. Então, cada ano, tem uma curiosidade aqui, que Salomão enriquecia 26 toneladas de ouro. Então, olhando essa conta aqui, cada ano ele enriquecia 26 toneladas de ouro. Ele mandou fazer 12 leões de marfim, que fazia... tinha esse trono 6 degraus e era a cabeça do trono por detrás redonda, e ambas bandas tinham encostos até o assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambas as bandas. Esses leões que vocês vê hoje na casa de rico tem as inspirações, tá? De Salomão, dos templos de Salomão, não do templo, mas do palácio. Então aqui fala que Salomão tinha vasos e eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque de Líbano eram de ouro puro, e não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma. Então a prata naquela época não tinha o valor que tem hoje, então ele fazia tudo em ouro. Então, sim, o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que tinha posto no seu coração. E cada um trazia-lhe presentes, vasos de prata, de ouro, vestes, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, cada coisa de ano em ano. Então era esse tempo de paz, e os reis traziam presentes para eles, né? Também, quem não queria ser amigo de uma pessoa tão famosa, tão rica, tão sábia? Todo mundo queria. Então o pessoal ia, e cada vez mais ele ia ganhando presente, aumentando a sua riqueza. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e levou as cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. Agora começa a desandar, gente, porque no capítulo 11 começa a falar sobre a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. E das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrarei a elas, e elas então não entrará a vós, e de toda maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Então Salomão se apaixona justamente pelas mulheres que Deus tinha falado para o povo de Israel. Lembra que ele falava assim: olha, vocês vão entrar na terra prometida, mas eu não quero que vocês casem com essas mulheres, porque elas servem outros deuses, vão perverter os vossos corações. Então casem com gente da própria tribo. Salomão já estava rico demais, esqueceu desse detalhe e se apaixona, e ele vai casando por essas mulheres. E aqui fala que era com amor, então ele realmente se apaixonava por elas. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Por que ele casava com as princesas, gente? Quem que não queria ter um genro desse, né? Então, acaba que ele casa com essas 700 mulheres e tem mais essas 300 concubinas. Porém, elas, além da filha de Faraó, que foi a primeira com quem ele casou. O problema é que elas serviam os outros deuses, e ele, por amá-las, ele vai permitir que elas adorem aos deuses delas ali, e acaba profanando o templo, acaba profanando ali o palácio. As suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento, e Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, e a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi.
Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação aos filhos de Amon. Olha só, o que eles foram destruídos lá atrás, hoje ele permite essas construções para adoração. E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, do qual 2 vezes lhe aparecera. Acerca dessa matéria, ele tinha dado ordem, a gente leu ali atrás, agora há pouco, né? Ele tinha dado ordem, sim, e que não andasse no seguimento dos outros deuses, porém ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que o Senhor disse a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto, os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Todavia os teus dias não farei, por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho te o rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tem elegido. Então, Deus já fala que não precisa mais cumprir esse trato de que o reino nunca saísse da linhagem de Davi, de Salomão aqui no caso, né, da família dele. Então Deus suscita adversários contra Salomão e agora vai acabar esse tempo de paz que teve. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário em Haddad, o Edomita. Era ele da semente do rei Edom, porém em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom e subindo a Joabe, o chefe dos exércitos, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões de Edom. Lembra que Joabe ficou ali alguns meses com todo Israel, até que destruiu todos os varões de Edom? Haddad, porém, fugiu, e alguns homens edomitas dos servos do seu pai com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Haddad um rapaz muito jovem. E levantaram-se em Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, os quais lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. Então ele estava ali refugiado no Egito. Então Haddad estava lá, e agora Deus vai levantar esse Haddad contra Salomão. E achou Haddad grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Então ele casa com a cunhada do Faraó, tem um filho com ela, e esse menino é criado dentro do palácio ali do Faraó. Ouvindo então Haddad, no reino do Egito, que Davi morreu e que Joabe, chefe do exército, também era morto, então Haddad disse a Faraó: despede-me que vá para a minha terra. Porém Faraó disse: pois que te falta comigo, que procuras a parte da tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Tá faltando nada, mas ele quer ir lá. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também juntou os homens e foi capitão de um esquadrão quando Davi o matou. E indo para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isso além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até hoje a Síria não se bica, né, com Israel, é inimiga. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, cuja a mãe era viúva de um nome por nome de Zerua, também levantou a mão contra o rei. Então, o Jeroboão também se levanta contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão do rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José.
E sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e disse que tinha vestido uma das vestes novas, e só estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, seu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, os Aquemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para que fazerem o que parecer reto aos meus olhos, e fazer todos os meus estatutos, os meus juízos, como Davi seu pai. Então, ele que está falando, que vai falar: mas das mãos do seu filho tomarei o reino, e darei a ti 10 tribos das 12. E ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha a lâmpada diante de mim. Então, Deus quer continuar ali cumprindo a promessa a Davi, não tirará todas as tribos dele, mas agora esse reino vai se dividir. Por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito de Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Então ele foge e espera Salomão morrer para que ele vá atrás dessa promessa. Então Salomão, aqui no 43, Salomão morre e foi sepultado na cidade de Davi, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Roboão foi para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, que fugiram de diante do rei Salomão, lembra que acabou de fugir, acabou assim, né? Ele fugiu, e enviaram e mandaram chamar Jeroboão. E toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: seu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão de seu pai, pesado jugo que nos impôs, e a nós se serviremos. Aí ele disse: ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. Ele fala: espera 3 dias. E Roboão pegou conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão. E aí eles dizem, os anciãos dizem: se fores servos deste povo, servires, e respondendo-lhe que lhe falares boas palavras, todos os dias serão teu servo. Porém, ele deixou o conselho dos anciãos e tinha aconselhado e teve conselho com os jovens. Então ele fala: não gostei desse conselho não, esse negócio de ser legal com eles, não quero. E aí ele vai pegar conselhos com os amigos. E aí eles falam assim: eu alivio o jugo que meu pai, meu pai já cobra um imposto pesado, você acha que eu dou uma diminuída aí? Aí os jovens amigos falam assim: você vai falar dessa forma: teu pai fez pesadíssimo no jugo, mas tu aliviaria sobre nós? Assim então me disse: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Então esses conselhos fala para ele que ele tem que ser mais rígido com o povo. Fala assim: se vocês achavam que o imposto que meu pai cobrava era muito, agora vocês vão ver o que eu vou cobrar, será muito maior. Então ele vai e coloca essa carga pesada, ele aumenta o vosso jugo, que é os impostos, essas coisas, né, os tributos. E meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo do terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, e voltai a mim ao terceiro dia. Ele falou assim: 3 dias depois vocês voltam. Aí então eles voltam lá, e aí ele vai e fala que ele vai aumentar o jugo. Então, o que acontece? Lembra que o profeta tinha falado das 10 tribos para Jeroboão? E agora, depois que o povo vê que Roboão está pior do que Salomão, eles vão seguir então a Jeroboão. E vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou o povo a responder, dizendo: que parte de nós temos com Davi? Não há para nós herança do filho de Jessé?
as tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então Roboão, assim como Deus tinha falado com Salomão, que ia permitir que uma tribo continuasse ali, para que continuasse o reinado de Davi, ele permite que a tribo de Judá, que é a própria tribo origem, Davi é da tribo de Judá, essa continua seguindo Roboão, porém as outras tribos vão seguir a Jeroboão. Então vem aqui, diz o versículo 23, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejarei contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa, porque eu é quem fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. Então, Deus permite que Judá e Benjamim sigam Roboão e as outras 10 tribos a Jeroboão, e não permite que elas entrem em conflito. Não, até agora elas não vão guerrear entre si. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao Senhor, a Roboão, e me matarão e tornarão Roboão rei de Judá. Pelo que tomou conselhos e fez 2 bezerros de ouro e disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que fizeram subir a terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Oh, meu Deus! E este feito se tornou um pecado, pois o que o povo ia até Dan, até cada um a adorar. Também fez a casa dos altos e fez sacerdotes mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Olha o pecado de Jeroboão aqui. Ele, com medo do pessoal começar a ir a Jerusalém, adorar lá no templo, ele resolve fazer aqui os bezerros de ouro. Ele coloca um em Betel, o outro coloca lá na tribo de Dan e fala para o pessoal, né? E além de tudo, ele pega pessoas para ser os sacerdotes, porém não eram sacerdotes da tribo de Levi, como o Senhor tinha falado. Então, Jeroboão faz uma festa no 8º mês, no 15º dia, como a festa que se fazia em Judá. Sacrificou no altar semelhantemente fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes do alto que fizera. E sacrificou o altar que fez em Betel no dia 15º do 8º mês, e no mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa, e os filhos de Israel sacrificou no altar queimado. Olha só, gente, o que um líder da cabeça virada não faz, né? Ele, com medo do pessoal voltar para Roboão, ele faz tudo isso, tudo errado, e o povo acompanha, porque todo mundo era ciente, né, que Deus não aceitaria esse tipo de coisa. Então, no capítulo 3, um profeta faz a predição contra o altar. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio a Judá e a Betel, e Jeroboão estava junto do altar, veio de Judá. Veio lá de Judá, onde estava Roboão. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar as palavras do Senhor, e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza nele está se derramar. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar em Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, pegai nele. Mas a mão que estendeu contra ele secou e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu e as cinzas se derramou no altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara para a palavra do Senhor. Então responde o rei e disse ao homem de Deus, ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim,
para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforte-me, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da sua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela tua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera de Betel, a Betel. Um leão mata o profeta. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disse ao rei. E disse-lhes a seu pai: por que o caminho se foi? Por qual caminho ele se foi? E viram seus filhos o caminho por onde foi o homem de Deus, que veio de Judá. Então disse aos seus filhos: abaldar-me um jumento. E abaldaram-lhe o jumento e o montou. E ele foi após o homem de Deus e achou assentado debaixo de um carvalho e disse: é você o homem de Deus que veio ajudar? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque foi-me mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem tomarás a ir pelo caminho que foste. Aí ele está contando aqui por que ele não vai. Também eu sou. Aí ele fala: mas eu também sou profeta igual você. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faz-o voltar contigo à sua casa, para que coma pão e beba água. Então ele está mentindo ali. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus que viera ajudar, dizendo: assim diz o Senhor: visto que foi rebelde a boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes de voltar-te comer pão e beber este lugar que te dissera: não comerás nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, abardoou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Pois foi-se um leão, encontrou no caminho e matou. E o cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Olha só, o profeta mentiu, dizendo que foi um anjo, e ele preferiu acreditar na palavra de um outro ser humano do que acreditar na própria voz do Senhor. E o Senhor permitiu que ele morresse despedaçado ali pelo leão. Então, então o profeta levantou, esse profeta velho que foi lá, levantou o cadáver do homem, pôs em cima do jumento e tornou a levar. E assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Colocou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam, dizendo: ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro com esse homem, que esse homem de Deus está sepultado, pode meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdote dos lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão, e assim eram dos sacerdotes dos lugares. Então, quem pagasse mais, ele permitia que fosse sacerdote. E por isso foi causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Tudo errado, né, gente? 14. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, no qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botiva de mel, e vai a ele, e ele te declarará
o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez. E entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés entrando pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão. Por que disfarças assim? Porque eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Visto que te levantei no meio do povo e te pus por chefe sobre o povo de Israel, rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste mal, pior do que todos que foram antes de ti, e fostes e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançastes para trás das suas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a sua casa, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto o escravo como livre de Israel. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como lança fora o esterco, até que todos se acabem. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor diz: Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa, entrando aos teus pés na cidade, o menino morrerá. Meu Deus. E aí todo Israel se pranteará e sepultará. E olha só que palavra terrível, né, que a mulher está recebendo. Além dela ver que o filho dela vai morrer, todos os homens da casa de Jeroboão irão morrer. E ainda não serão nem enterrados, né? Serão comidos por aves ou por feras. E foram os dias de Jeroboão, reinou 22 anos e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Enquanto isso, o Roboão, lá em Judá e Benjamim, também não está nada legal. Fala assim: Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá de 41 anos até era de idade, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel. Para lhe pôr o seu nome, era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e o provocaram a zelo, mais do que a todos os seus pais fizeram com todos os pecados que cometeram, porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens do bosque para outro outeiro e debaixo de todas as árvores. Então, lá também eles fizeram o mesmo, edificaram altares a outros deuses e etc. E Roboão dormiu, né? Roboão dormiu com seus pais, né? Faleceu e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E o nome da sua mãe, Naamá, a amonita, e Abia, seu filho, reinou em seu lugar. Agora vem Abias, filhos de Roboão, capítulo 15. E no 18º dia, no 8º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E os 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pedaços de seu pai tinha cometido antes dele, e o coração não foi perfeito para com o Senhor Deus, como foi o de Davi. Mas por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele, confirmando Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não tinha desviado de tudo o que ele ordenara em todos os dias da sua vida, senão só o caso de Urias o Heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto mais dos altos de Abias e tudo... Falta 2 capítulos aqui, rapidinho. Quanto mais alto, me perdi aqui. Então a gente vê que houve guerra
Houve atrito, houve discórdia entre Roboão e Jeroboão todo o tempo da sua vida, e quanto mais os atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro de Crônicas, sobre os reinos de Judá, também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Por quê? Porque eles morrem em datas diferentes. Então, quando um morre, o outro assume. Às vezes, o outro reino, pelo que a gente vê, Roboão morre e Abias ainda contenta no reino de Jeroboão. Mas aqui vai estar esses detalhes, a gente vai compreender eles melhor quando for nos livros de crônicas. Os livros de crônicas é uma espécie de relato dos acontecimentos do dia a dia, como se fosse uma espécie de jornal. Então tem as notícias ali dos acontecimentos. Aqui nos livros, como eu já falei, não é feito em ordem cronológica, são histórias relatadas. Então, no livro de Crônicas, nós vamos compreender melhor o reinado desses reis. Asa, aí vem Asa. Asa é um bom rei sobre Judá. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maca, filha de Absalão. Isso aqui é o que eu já acabei de ler. E aí ele fala, até Maca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito horrível ídolo a Será. Também Asa desfez seus ídolos horríveis e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não tiraram. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. É interessante que nós vamos ver, depois eu quero mostrar para vocês, se quando a gente for ler em Crônicas, a quantidade de reis que foram bons aos olhos de Deus, que foram retos, e os reis que não foram. Enquanto Asa está sendo um bom rei sobre Judá, tem Nadab, filho de Jeroboão, que é um rei mau. Nadab, filho de Jeroboão, versículo 25, começa a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Quando Asa já estava reinando 1 ano, ele começa a reinar já nas outras tribos e reina por 2 anos. E ele fez mal o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o caminho do seu pai, Jeroboão. Conspirou ele contra Baasa, filho de Aías, da casa de Zacá, e feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton, e matou Baasa no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu, pois, que reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão, e nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até destruir, conforme a palavra que disseram sobre Aías. Lembra que Aías profetizou lá para a mulher, falando que não ia sobrar nenhum homem? Aqui está se cumprindo. E aí no 31 diz, quanto mais ao mais dos atos de Nadab, a tudo quanto fez, porventura, não está tudo escrito no livro de Crônicas, rei de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Capítulo 16, a profecia de Jeú contra Baasa. E no ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos, e fez com que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado, como tinha feito a pecar Israel. Então ele continua o mesmo pecado de adoração a outros deuses. E assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua casa, e isso por todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, irritando-o com suas obras de mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. Aí vem uma conspiração. No ano 26 de Asa, filho do rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. Izir, seu servo, chefe da metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo de Tirza. E versículo 10, capítulo 16. Entrou, pois, Zinri e o feriu, e o matou no 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então é assim, vai matando e vai reinando, e vai matando o outro e vai reinando. Depois vem Onri, que era chefe do exército do arraial de Israel, e cercam Tirza, e eles vão vencer ali
e vai reinar também. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho do Ginate, para fazer o rei, e outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Gigate. E Tibni morreu e Onri reinou. E agora vem a história de um rei que todos nós conhecemos, que é a história do rei Acabe. Quando Onri dormiu, quando Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe é o rei que se casa com Jezabel. E Acabe, filho de Onri, ou não sei como é que lê, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel e Samaria 22 anos. E Acabe, filho de Onri, que era mau, fez o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu que fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Então, assim, o que Jeroboão fazia era pouco, era nada perto do que Acabe fez. Então, Acabe levanta um altar a Baal, na casa de Baal, que edificada em Samaria. Além de ele fazer um altar, ele construiu um templo para Baal. Também fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Deus de Israel do que todos os outros reis de Israel que foi antes dele. E em dias de Iel, o Beletita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, e fundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério de Josué, filho de Nun. Então, nessa época, Deus levanta um profeta, que é um profeta muito conhecido também, que é o profeta Elias. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então, a gente vê que eles estão totalmente desviados aqui, fora dos preceitos do Senhor, e o Senhor levanta de novo esse profeta. É necessário esse ato profético aqui de falar: então não vai chover enquanto Deus disser que não vai chover, enquanto eu não falar que vai chover, não vai chover, né? Então sucedeu que passados os dias o ribeiro secou, e porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é em Sidom, e habita ali, eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Isso é Deus falando para o profeta Elias, porque ele deu esse recado e Deus falou para ele se esconder. Então agora ele fala assim: agora você vai para Sarepta. Então ele levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e disse: Traz-me, peça uma vasilha e um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele chamou e disse: Traz-me agora também um bocado de pão. Ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E veio aqui e apanhei 2 casacos, porque vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Então Elias diz: Não temas, vai e faz conforme a palavra, porque faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre essa terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a mulher e muitos dias. A panela da farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo caminho de Elias. Então não importa o tamanho da crise. Se Deus falou que vai prover, Ele é provisão e ponto final. Então, depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho da mulher e a sua doença se agravou muito, até que nele não teve mais fôlego. Então ela disse a Elias: O que tenho eu contra ti, homem de Deus?
E ele disse, dá-me o teu filho. E ela tomou o seu filho, levou para cima no quarto onde ele habitava e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor, dizendo, ó meu Deus, também até essa viúva com quem eu moro afligiste matando o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. E disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe ao quarto a casa e deu à sua mãe. E disse a Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus, né? 2 milagres na vida dessa mulher. Ela estava ali prestes a morrer, tamanha seca que estava acontecendo, não tinha mais nada, não tinha provisão. Deus traz o profeta ali, ela tem a provisão na vida dela, a farinha nunca não vai acabar até que acabe a seca e volte a chover. E também, quando o filho adoece, ele ora a Deus e Deus traz a vida. Então, nós vamos dar continuidade depois, a partir do capítulo 17 de 1 Reis. São histórias longas, extensas, muitos reinos, um reino daqui, um reino do acolá, porque os reinos agora estão divididos. Hoje a gente compreende por que Deus dividiu esses reinos. Então, que o Senhor abençoe cada um de vocês e a gente se vê na próxima leitura. Fica com Deus. Muito obrigada.